Fala galera, sou o professor Diego Desante e nessa aula vamos falar sobre o valor numérico, raiz e a igualdade de polinômios. Bom pessoal, como calcular um valor numérico de um polinômio? Bom pessoal, então considere aqui um número complexo alfa e considere aqui o polinômio genérico, né? P de x igual a 0 mais a1x mais etc. a nxn. Bom pessoal, então chama-se de valor numérico de P em alfa a imagem de alfa pela função P. Tranquilo, pessoal? Então, basicamente, em outras palavras, quando você tem aqui um polinômio P definido e você quer determinar, então, o valor numérico desse polinômio de um determinado número complexo alfa, basta, então, substituir esse valor de alfa no lugar do x. Então, o valor numérico de P em alfa, pessoal, significa o quê? O P de alfa, né? Que vai ser o A0 mais A1 vezes alfa mais A2 vezes alfa ao quadrado mais etc. a n vezes alfa elevado a n. Tudo bem? Então, por exemplo, suponha que você tem aqui o polinômio p de x igual a 2 mais x ao quadrado mais 3x na terceira. Tudo bem? Bom, pessoal, então para a gente calcular aqui, por exemplo, o p de 2, tá? Vamos supor que o alfa seja igual a 2. Então, p de 2 vai ser 2 mais 2 mais 2 ao quadrado mais 3 vezes 2 na terceira. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente, o que eu fiz aqui? Substituir o 2 no lugar do x, tá? Então, fazendo as contas aqui, temos 2 mais 4, mais 2 ao cubo, 8, né? E 8 vezes 3, 24. Efetuando essa soma aqui, obtemos, então, o 32, tá? Então, o 32 é o valor numérico desse polinômio P quando x é igual a 2. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Se o alfa for igual a 0, temos aqui o P de 0. P de 0 vai ser 2 mais 0 ao quadrado mais 3 vezes 0 na terceira, tá? Então, você observa aqui que o resultado dessa soma aqui é simplesmente 2. Bom, pessoal, quem que é esse 2? É o nosso termo independente aqui, beleza? Então, quando você substitui x igual a 0, você vai obter, então, como resultado, o valor do termo independente, tá? Então, esse cara aqui é o termo independente, tudo bem? Bom, vamos lá. Para alfa igual a 1, temos aqui p de 1 igual a 2 mais 1 mais 1 ao quadrado mais 3 vezes 1 na terceira, tá? Fazendo aqui a soma, vamos obter então o resultado 7, tudo bem? Bom, pessoal, nesse caso aqui, quando a gente faz a substituição do x igual a 1, o que a gente obtém aqui é a soma dos coeficientes, tá? Então, esse resultado 7 aqui, pessoal, representa a soma dos coeficientes, tudo bem? Tranquilo? Então, veja, quem são os coeficientes desse polinômio? É o 2, é o 1, tá? Que é o A1 igual a 1. Temos o A2, que é igual a 1 também. E temos o A3, que é igual a 3, tá? Então, somando esses coeficientes, 2 mais 1 mais 1 mais 3, temos aqui o 7, tudo bem? E esse 7 é obtido, então, por meio aqui da substituição do x igual a 1. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Bom, o que é, então, a raiz de um polinômio, pessoal? Bom, basicamente, quando você vai calcular o valor numérico e você observa o seguinte, pessoal, olha, em particular, se alfa é um número complexo e p um polinômio, tal que o p de alfa, tá? Então, o valor numérico de p quando x é igual a alfa, quando esse valor numérico é igual a 0, então, a gente diz que alfa é uma raiz, tá? Desse polinômio p. Então, disse que alfa é uma raiz ou zero desse polinômio p. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos analisar aqui, então, esse exemplo. Então, temos aqui o polinômio p de x igual a 2x mais 3x ao quadrado mais x na terceira. Vamos verificar, então, o valor numérico de menos 2, tá? Então, quando alfa é igual a menos 2, bom, p de menos 2, temos aqui 2 que multiplica menos 2,
mais 3 que multiplica menos 2 ao quadrado, mais menos 2 elevado à terceira. Tudo bem, pessoal? Então, temos aqui como resultado menos 4, mais 12, menos 8. E o resultado é zero. Bom, pessoal, então quando eu substituir x igual a menos 2, tá? O que aconteceu? O resultado aqui obtido, né, o valor numérico desse polinômio p para alfa igual a menos 2, esse valor numérico é zero. Então, a gente diz que esse menos 2 é uma raiz desse polinômio p. Tudo bem? Bom, vamos verificar aqui outro exemplo. Alfa igual a menos 1. Então, temos aqui o p de menos 1 é igual a 2 que multiplica menos 1, mais 3 que multiplica menos 1 ao quadrado, mais o menos 1 na terceira. Bom, efetuando as continhas aqui, temos menos 2, mais 3, menos 1, e temos como resultado também o zero. Então, esse zero, pessoal, nos diz então que esse valor aqui, alfa igual a menos 1, é uma raiz também desse polinômio p. Mais um exemplo, alfa igual a zero, tá? Então, temos aqui p de zero. P de zero, então, vai ser 2 vezes zero, mais 3 vezes zero ao quadrado, mais zero elevado à terceira, e o resultado aqui também é zero. Tudo bem, pessoal? Então, a gente observou aqui que esse polinômio aqui é de grau 3, tudo bem? Então, observem que esse polinômio aqui, ele é de grau 3, tá? E a gente obteve aqui 3 raízes, tudo bem? Tranquilo? Bom, mais à frente, nas próximas aulas, a gente vai, então, aprender a calcular as raízes de um polinômio, certo? E a gente vai verificar também que o grau do polinômio determina, então, o número de raízes, né, que esse polinômio possui. Tudo bem? Bom, pessoal, o que é um polinômio nulo, então, pessoal? Então, a gente diz que um polinômio p, ele é nulo, né, ou ainda identicamente nulo, quando esse polinômio p assume o valor numérico zero para todo x complexo. Tudo bem, pessoal? Então, você tem lá o polinômio p de x igual a zero mais a1x mais etc. a nxn, tá, pessoal? Então, isso aqui é simplesmente a representação de um polinômio qualquer. Tudo bem? É a forma genérica, né, de um polinômio, de grau n aqui. Tudo bem, pessoal? Então, lembrando, né, que o grau do polinômio é o maior expoente do x aqui, tudo bem? Bom, quando eu faço aqui a substituição, então, no lugar do x aqui, pessoal, de valores, tá? De valores alfas aqui, e esses valores alfas são números complexos, tá? Ao substituir esses valores de alfas no lugar do x aqui, o que acontece? Quando o valor numérico desse polinômio for igual a zero para todos esses valores de alfa, então a gente diz que esse polinômio é nulo, tudo bem? Bom, cuidado, tá? Não basta você substituir apenas um único valor no lugar do x aqui, achar o valor zero e dizer que esse polinômio é nulo, tá? É só você ver aqui no exemplo anterior que eu fiz a substituição de 3 valores distintos de x, obtive, tá, o resultado como zero, mas isso não implica que esse polinômio é nulo. Por quê, pessoal? Porque se eu substituir um outro valor diferente desses 3 valores que eu substituí, o resultado não vai ser zero, tudo bem? E se o resultado não vai ser zero para um outro valor de x, significa então que esse polinômio, pela definição, não pode ser nulo, tá? Então, para que ele seja nulo, ele tem que ser igual a zero, independente do valor que eu substitua no lugar do x, tudo bem? Bom, e dessa forma, então, temos esse teorema, né, pessoal, que nos diz o seguinte, que um polinômio p é nulo se e somente se todos os coeficientes do p forem nulos, tá? Então, para que esse polinômio seja nulo, pessoal, ou seja, o p de x aqui seja igual a zero para todo x complexo, o que tem que acontecer? Todos os coeficientes aqui, o a0, o a1, o a2, etc e tal, a n, todos esses elementos aqui devem ser iguais a zero, tá? Então, um polinômio nulo, ele pode ser escrito da seguinte forma: 0 mais 0x mais 0x ao quadrado mais etc. 0 vezes x elevado a n.
Esse polinômio aqui, pessoal, então, é o nosso polinômio nulo. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, vamos agora à definição de polinômios idênticos. Pessoal, dois polinômios, então, são ditos idênticos ou iguais, tudo bem? Quando assumem valores numéricos iguais para todo x pertencente aí ao conjunto dos números complexos, tá? Então, dois polinômios, né, P e Q aqui são iguais se e somente se os valores numéricos de P e os valores numéricos de Q forem iguais para todo x pertencente aos números complexos. Tudo bem, pessoal? Então, pensando em dois polinômios P de x aqui, vamos pensar aqui o P de x como sendo o A0 mais o A1x mais A2x quadrado mais etc. a n xn. E vamos pensar aqui num polinômio q de x igual a b0 mais b1x mais b2x quadrado mais etc. bn(xn). Bom, pessoal, então, quando eu faço a substituição de um valor alfa aqui, nesse polinômio p, e eu faço a substituição desse valor alfa aqui nesse polinômio q, e o valor numérico, então, desses dois polinômios, quando x é igual a alfa, forem o mesmo, então a gente diz que esses polinômios são iguais. Então, mas cuidado, pessoal, isso tem que ocorrer para todo alfa, ou no caso aqui, todo x pertencente aos números complexos, tá? Então, não basta eu fazer a substituição de um determinado x, tá? E que dê certo aqui em ambos os polinômios, tá? Tem que ser para todos os valores de x, tudo bem? Então, daqui decorre o seguinte teorema, pessoal. Os dois polinômios, então, p e q aqui são iguais se e somente se os coeficientes de p e q forem ordenadamente iguais. Tudo bem, pessoal? Então, em outras palavras, o A0 tem que ser igual a B0, tá? O A1, que é o coeficiente do x, tem que ser igual a B1, que é o coeficiente do x. O A2 tem que ser igual a B2, tá? Que são os coeficientes do x quadrado. E assim por diante, até o AN, né, pessoal? AN tem que ser igual a BN, que são os coeficientes do x elevado a n. Tudo bem, pessoal? Então, por isso que então não é possível a igualdade de dois polinômios de graus diferentes. Tudo bem? Então, eu só consigo fazer aqui a igualdade se os polinômios forem de mesmo grau. Tudo bem? Porque tem que ter aqui os coeficientes, né, ordenadamente iguais. Tudo bem? Bom, pessoal, se você gostou dessa aula, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. E até a próxima. Falou, valeu, tchau!